Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a gente dar continuidade aos nossos estudos de toxoplasmose. Bora lá? Nesse vídeo, a gente vai tratar sobre as formas clínicas e o diagnóstico dessa tão importante doença. As formas clínicas mais comuns, elas são provenientes da infecção dos imunocompetentes e também na infecção congênita. Quando a gente fala de infecção não imunocompetente, eu estou falando de uma infecção pós-natal, né, pós-nascimento, tá? Normalmente, os imunocompetentes, eles não vão ter nenhum tipo de, ou vão ter sintomas, né, sinais e sintomas mais leves, ou realmente essa doença vai passar de forma desapercebida, pois a maior parte das vezes ele apresenta uma forma ganglionar ou febril aguda, com alguns sintomas é, pouco importantes ou mais leves. Nesses imunocompetentes, apesar de não terem muita sintomatologia, eles podem apresentar uma forma ocular tardia. Então, aqui nos imunocompetentes é importante a gente relembrar a figura do iceberg, onde a maior parte das pessoas se encontra na parte de baixo do iceberg, estão contaminados, mas são portadores, mas não estão doentes. E poucas pessoas apresentam a sintomatologia, tá? Então, e uma dessas sintomatologias presentes é a forma ocular tardia. Então, o parasito desenvolve essa lesão, tá? Que ela é uma retinocoroidite focal, granulomatosa, necrosante. Então, o que se apresenta nessa lesão? Nada mais é do que o cisto com bradizoídos. A gente sabe que a nível de globo ocular, essa resposta imune ela não é tão efetiva e muitas vezes o cisto fica os bradizoides ficam se convertendo em taxoídos e ele leva a essas recidivas, né? Com as recidivas, então, existe a resposta do organismo e essas lesões elas evoluem para uma cicatrização. Essa cicatrização, né, repetidamente, ela pode levar a uma perda acentuada da visão, tá? Uma perda também, digamos, gradual da visão. Na toxoplasmose pós-natal, como eu falei no slide anterior, a maior parte das pessoas fica com. Ele não apresenta sintomas, mas ele tem o cisto com bradizoídos. E ele vai ser portador pela vida inteira. Tá? Quando é que esse cisto com bradizoídos vira um problema? Quando por algum motivo ele se torna imunocomprometido, imunossuprimido, né? A resposta imune dele fica debilitada. Então, pode ocorrer uma reativação da infecção, tá? Onde a mais comum é a forma encefálica e a gente já viu que é a forma ocular também, que eu falei no slide anterior, tá? Então, a forma encefálica, também chamada de neurotoxoplasmose, ela é a forma mais importante em um imunocomprometido. A doença é generalizada, mas também, né, ela se generaliza no organismo, mas os sintomas provenientes desse ciclo, desse cisto contendo bradizoídos no cérebro, ele vai ser mais importante. Tá? Então, ela vem de uma reativação de infecções latentes, então, a conversão do bradizoide em taxoído, né, devido a esse rompimento dos cistos. Tá? Então, aqui a gente vê nessas fotos alguns cistos de bradizoídos. A outra forma de infecção é a toxoplasmose congênita, que ela vem de uma transmissão vertical. Nós sabemos já que a gravidade da doença, ela depende do período de infecção.
Então, quanto mais cedo ocorre a infecção, maior é a gravidade que pode acontecer de sintomas, sinais e sintomas no bebê, tá? No entanto, o que é importante a gente frisar aqui? O risco de contaminação, ela é maior no mais avançado da gravidez. Então, ela tem uma alta gravidade no primeiro trimestre, mas o risco de contaminação é menor, tá? E lá no terceiro trimestre, ele tem baixa gravidade, mas com alto risco de contaminação. Então, no primeiro trimestre, nós observamos que pode acontecer malformações fetais que vão chegar à morte fetal ou abortamento. Então, muitas vezes pode levar ao aborto, né? Uma fase aguda durante o primeiro trimestre da gravidez. No segundo trimestre, o feto, né, o bebê, após o nascimento, ele pode apresentar tétrade de Sabin, que são lesões oculares, calcificações cerebrais, alteração do volume craniano e que vai levar a um sintoma, né, característico que é o retardamento mental. Então, tem alguns sinais que vai apresentar alguns sintomas importantes. Já no terceiro trimestre, o nascimento, né, apesar dele ter alguns sinais, porque ele teve a infecção, mas ele fica sem sintomas aparentes. Então, o que pode acontecer? Na época de adulto, ele pode apresentar as sequelas oculares ou neurológicas provenientes de uma toxoplasmose congênita. Tá? Então, sendo mais comum a forma ocular congênita, por todos os motivos que a gente já discutiu até aqui. Então, a gente percebe que isso acontece normalmente nos adultos. Eles nascem sem sintomas, isso acontece nos adultos. Por isso que é tão importante nós realizarmos, né, o diagnóstico. O diagnóstico sorológico, ele é o mais importante, né, a mais importante ferramenta para que seja feito um diagnóstico precoce dessa doença. O diagnóstico clínico, ele é possível, mas o diagnóstico sorológico, ele que dá mais a certeza dessa infecção. Qual a função principal dele? Distinguir uma infecção aguda de uma infecção pregressa. Isso é muito importante, principalmente na gravidez. Uma infecção aguda, ele tem maior nível de IgM. A infecção crônica, ele tem maior nível de IgG, e com IgM negativo. Por isso, nós vamos, essa doença ela evolui, né? Tem a fase 1, o perfil 1, que é a fase aguda. Depois tem a fase de transição, que é uma fase, o perfil 2, que é uma fase que fica entre a fase aguda e a fase crônica, em níveis também de anticorpos. E a fase crônica, que é o perfil 3, que a gente já, como já falei, já não percebe o IgM e já é detectado o IgG. Essa infecção, essa distinção, é importante para que a gente possa diagnosticar ou detectar o risco da infecção congênita em casos agudos durante a gravidez. Os exames mais utilizados, os métodos, né, imunofluorescência indireta e o ELISA. Principalmente porque é importante também detectar a avidez do anticorpo. Então, aqui de uma forma mais explicitada, um diagnóstico imunocompetentes por meio dos métodos sorológicos. Então, nós temos 3 perfis, como já foi falado. Uma infecção aguda, ela entra no perfil 1. Na infecção aguda, nós podemos ter, inicialmente, IgM positivo. Posteriormente, surge o IgA e, por fim, o IgG. Por isso que a gente fala que numa fase aguda ele pode ter IgG e IgM positivo. Então, primeiro surge IgM, depois surge o IgG. O IgG, ele tem uma baixa avidez. Então, para você se certificar de que é uma infecção aguda, você pega pede também a avidez dos anticorpos IgG. Uma vez que ele esteja ainda IgM negativo e IgG negativo, então ele tem um quadro clínico, né? Mas ainda está negativo,
É importante que você realize uma nova coleta em 2 semanas. Vamos ver no pré-natal, né? Então é importante você repetir esse exame para que você se certifique que realmente ele não está infectado. Na fase de transição, a gente já vê altos níveis de IgG, tá? E o IgM, ele já começa a entrar em descendência, né? A avidez do IgG ela é crescente, ok? Numa infecção pregressa, que é o perfil 3, então você já está mais aqui, né? Então, em torno de 12 meses ou 24 meses, então a gente já não tem IgM, já não tem IgA, né? E o IgG, ele continua alto, tá? Então, esse é o perfil da infecção pregressa. Então, um perfil que seja mais, digamos, confortável, né? Porque você já sabe que teve a infecção, que não vai correr o risco de ter uma infecção, por exemplo, durante uma gravidez. Essa avidez do IgG ela é elevada e é o perfil sorológico da maioria da população adulta. Por quê? Porque a primeira infecção foi na infância. Professora, eu tenho uma infecção na infância e em adulto ainda está positivo? Tá. Por quê? Porque o cisto com bradizoides continua latente, ok? Em grávida se torna ainda mais importante essa diferenciação, né? Então, o risco que não se deseja, né, é uma prima infecção durante a gestação. Por quê? Tem o risco de transmissão para o feto ou embrião. Então, uma gravidez sem risco, né, esse prognóstico de sem risco, é quando houve uma infecção pregressa, né? Então, enquanto você ainda não estava grávida, né, quando era mais jovem, você houve essa infecção pregressa, ou seu paciente, né, ou quem está ali procurando, ela teve uma infecção pregressa. Quando ela engravidar, a mãe já vai estar imunocompetente, ela é imunocompetente e já também vai estar, digamos, imunizada para o toxoplasma. Então, o perfil que a gente falou antes, IgG baixo e IgM negativo. Nesse caso, o risco de uma transmissão transplacentária é mínimo. Por que eu digo que é mínimo? Porque existe também o risco de uma imunossupressão durante a gravidez. Então, os cuidados eles têm que ser contínuos. Quando é que existe uma gravidez com risco? Quando existe a infecção aguda durante a gravidez. Então, nós temos o IgM positivo, tá? E para que eu tenha certeza, eu peço uma coleta depois de 2 semanas, porque eu vou observar se o IgG e o IgM eles estão ascendentes, tá? E se houve essa soroconversão do IgG. Isso indica a infecção recente, tá? Outro exame que pode ser solicitado, a avidez dos anticorpos IgG. Então, a baixa avidez dos anticorpos IgG, ele é um sugestivo, né? Porque ele pode permanecer por mais de um ano com essa avidez mais baixa, tá? Aqui a gente vê uma figura que representa bem, tá? Então, 3 meses, né? Então, ainda tem aqui IgM, 3 meses contaminado. Depois de 1 ano e meio contaminado, ele não tem mais IgM, né? E ainda tem IgG. Então, uma gravidez com risco é aqui no início dessa infecção. A avidez é baixa, IgM, IgG ainda positivos e ascendentes. Os testes moleculares, eles não contribuem muito nesse caso, né? Por quê? Porque o teste molecular não me diz se a infecção foi pregressa ou a infecção é ativa, tá? Principalmente se a infecção foi pregressa. Então, se ele faz o diagnóstico de uma infecção ativa, né? Então, mas ele pode ainda permanecer com algum exame positivo por algum tempo. Ele é importante nos imunocomprometidos, né? Porque ele ocorre uma reativação da doença. Então, eu tenho o sorológico, tá? Então, o teste molecular pouco contribui também porque eu tenho o sorológico efetivo na maioria dos casos. E no imunocomprometido, eu vou ter uma reativação da doença, mas o perfil ainda vai ser de infecção crônica. Então, eu faço um PCR, então eu vou detectar o parasito,
né, na infecção aguda, tá? Então, isso vai me auxiliar. Na toxoplasmose congênita também, porque eu vou fazer uma pesquisa no líquido amniótico. Então, uma vez que esteja no líquido amniótico, então ele tem um risco, né, também de ter, do bebê estar contaminado, tá? Um risco muito grande, né, se não certo. O diagnóstico na toxoplasmose congênita por meio sorológico já é o contrário, então ele já tem também um papel limitado, enquanto ele é importante nas outras fases, no sorológico ele tem um papel limitado, porque pode ter a mistura do anticorpos do recém-nascido e maternos. Então, o que é que eu vou buscar? O IgM, porque o IgM, ele não atravessa a barreira transplacentária. Então, se eu encontrar IgM, é do recém-nascido. E eu associo aos anticorpos maternos. Então, que perfil a mãe estará? Então, associando essas características, eu vou poder ver, né, ter uma ideia se esse bebê ele pode estar ou não infectado, ok? Então, a gente falou sobre o diagnóstico e as formas clínicas, e aqui vem um aspecto, né, para encerrar a nossa aula, os aspectos interessantes dessa doença, né? Então, há algum tempo já se vem comprovando que a toxoplasmose, existe uma associação alta entre toxoplasmose e os casos de esquizofrenia, casos de depressão, tá? Então, ele causa, né, esse parasita, ele pode causar uma alteração no comportamento dos seres humanos e animais, certo? Então, levando a essa maior tendência a esse perfil de esquizofrenia e de depressão. Mas um outro aspecto também interessante é que a presença os imunocompetentes, né? Aqueles indivíduos, não imunocompetentes, aqueles indivíduos que já tiveram exposição ao toxoplasma, eles têm um risco maior, né? Uma chance maior de sucesso nos negócios. Então, sabe-se que o parasito causa menor temor, né? Do roedor. Então, ele não tem medo de se expor ao felino. Isso por quê? Porque aumenta as chances do ciclo se completar, né? No caso do ciclo biológico. Então, a presença desse protozoário nos indivíduos, né? Então, ou que estiveram expostos a essa doença, ele faz com que o indivíduo fique também com um perfil mais ousado, né? Com um perfil que ele não tem menos receio de algumas coisas, né? Então, ele pode apostar, né? Em negócios de maior risco, por exemplo, levando a uma maior chance de sucesso nos negócios, tá? Então, aqui a gente trouxe as nossas referências, nós vamos ficando por aqui. É o nosso vídeo, né, que finaliza a série Toxoplasmose. Então, eu convido vocês a assistir os outros vídeos da série, tá? Características gerais, aspectos epidemiológicos, formas clínicas e diagnóstico é o nosso vídeo de hoje. Esse vídeo finaliza a série Toxoplasmose, mas eu conto com a presença de vocês em outros vídeos para que a gente possa estudar parasitologia de casa. Até uma próxima. Tchau, tchau.